Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Esquenta Kona GP. Quero chamar aqui ao palco agora o meu grande amigo João Carlos Boiadjan. Chega com a gente aí, Boiadjan. Maravilha. Boa noite, Wagner. Que prazer, que alegria, que emoção. Mais uma vez juntos. Puxa vida. Hoje aí, dia do aniversário do patriarca da família Drummond. Meus sinceros parabéns, né? Muitos anos de vida, muita saúde, né? É o que nós precisamos hoje, né? Que Deus guarde aí a saúde do seu pai, que possa dar muitas alegrias aí nesse dia 18 de junho de todos os anos. Parabéns. É isso aí, meu amigo. Muito isso obrigado, aí. Wagner, pela oportunidade. Boa noite a todos os nossos queridos assistentes, gestores de projeto ou não, pessoal da área de ciências exatas, ciências humanas, enfim, de todas as áreas desse Brasilzão e de nosso mundo aí, que já estão aí nos assistindo, certamente alguns países. Obrigado, Wagner. Estou aqui às suas ordens para falar um pouquinho dessa área de gerenciamento de projetos, e vamos tentar descomplicar um pouquinho o entendimento, porque às vezes tem gente que está aí meio perdidaço, né? É isso mesmo, Boiadjan. Mas antes de a gente entrar no tema oficialmente, queria deixar aqui aberto para você falar para o pessoal quem é João Carlos Boiadjan. Obrigado, Wagner. João Carlos Boiadjan teve a sorte aí de iniciar a carreira de gerenciamento de projetos em 1972. Me colocaram nessa área, eu comecei a gostar, né? Adquiri o vírus Gerontococos projectus, né? E de lá para cá, esse vírus ficou enraizado aqui, eu não consigo tirar ele. É uma paixão gerenciar projetos, que tive a sorte, né, de começar a minha vida profissional na década do milagre brasileiro, então muitas oportunidades surgiram, grandes projetos começaram a ser desenvolvidos no nosso país, a começar pelo metrô de São Paulo, da qual eu participei no trecho 4, né, depois na construção do Centro Empresarial São Paulo, né, construção de diversas fábricas, depois eu fui para uma indústria mecânica, na Confab Industrial, né, e aí também tive o prazer de trabalhar em grandes projetos, né, projetos da construção de usina nuclear, de Angra 2, né, fabricamos muitos equipamentos na área mecânica, tive a sorte também de participar de módulos de plataforma marítima, né, enfim, diversos projetos de grande envergadura na área mecânica, construção de aciarias, aí em Minas Gerais, Ouro Branco, né, aí o Vale do Aço, né, aí eu trabalhei aí com o pessoal aí também aí de Ipatinga, né, da Aço Minas e da Uzi Minas, e de lá para cá, em 1987, comecei a minha carreira de consultor e professor, né, e criei a Ceplan Consultoria, e em 30 anos também tive a sorte de participar de muitos projetos importantes nesse nosso país, e a honra e o prazer de fundar o nosso querido PMI de São Paulo, e também ajudar aí o PMI dos mineiros, na constituição dele, né? Nós levamos essa sementinha aí que frutificou, cresceu, enfim, e não só por Minas, mas também como muitos outros estados também começaram a crescer, e disseminamos, graças a Deus, as boas práticas de gestão de projetos pelo Brasil, e também lá na Armênia, na minha querida Armênia, levamos o primeiro guia de gerenciamento de projetos, assim como o seu pai te entregou. Eu fiz isso lá na Armênia, na nossa biblioteca da Armenian University, né? Também tem o primeiro guia, da qual eu deixei lá, com muita alegria, muito prazer, meu material todo de treinamento de gerenciamento de projetos. É isso, e hoje estou aqui com vocês, com muita alegria, muito prazer, né? Continuando, né? E não parando de estudar, porque isso é muito importante. Conhecimento é tudo na nossa vida, e é isso que eu recomendo, né? Nas boas práticas de gestão de projetos, para quem é apaixonado. Isso mesmo, grande João Carlos Boiadjan. Temos pessoas aqui falando, né, as cidades onde estão presentes, pessoal lá na página oficial, Volta Redonda, São Roque, Valéria, Ana, Pinheiro, sejam todos bem-vindos. Lembrando, nós estamos transmitindo aqui para vários canais, então
já podem colocar suas perguntas no chat, não precisa esperar finalizar. Eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para o Boyajan, para a gente poder dar um andamento no nossa live, webinar de hoje, tá? E primeira coisa, Boyajan, eu queria saber o seguinte, o que te motivou, né, a falar sobre esse tema, descomplicando o gerenciamento de projetos? Olha, Wagner, semana retrasada, né, um aluno me ligou e falou, professor, eu estou achando muito complicado isso, né, como gerenciar projetos, como é que eu inicio, planejo, é tanta coisa, né? Daí eu comecei a falar para ele, né, de uma maneira mais simples, né, de como é que ele deveria trabalhar na gestão de um projeto. E ele ficou tão feliz, falou, nossa, o senhor me ajudou a dar um empurrão para começar a trabalhar. O senhor não sabe o quanto o senhor me ajudou. Eu falei, puxa vida, será que tem tanta gente também assim nessa mesma necessidade? Né? Eu tenho 16 mil seguidores, um pouco mais aí, no LinkedIn, muita gente me escreve perguntando coisas, eu vou respondendo. Mas nas minhas aulas de MBA também eu gosto de falar um pouquinho dessa simplicidade de como é que a gente pode gerenciar projetos. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem o processo de como é que a gente pode gerenciar projetos. Porque gerenciar projetos nada mais, nada menos do que uma ciência da administração. E muita gente esquece disso. É uma ciência da área de humanas. Né? Nós lidamos com pessoas. 90% do nosso tempo é trabalhar com pessoas. Né? Por isso que nós temos que ter uma série de habilidades no lidar com pessoas, nós temos que ter uma série de conhecimentos, né, para administrar e entregar os produtos com resultado, né? Sempre que vai se investir num projeto, a gente quer, né, receber um produto e que esse produto venha satisfazer as necessidades daquele que está investindo, né? E quer o resultado, né? Eu não conheço nenhum investidor, nenhum capitalista que me dá dinheiro e fala assim, olha, gasta quanto você quer, eu não estou preocupado com esse dinheiro, né? Não precisa dar retorno. Nunca ninguém me falou isso. Sempre, né, todo investidor, né, exigiu o seu produto no prazo, né, que entregasse o produto com qualidade, né, e com a produtividade necessária, né? Isso é muito importante, né? Entregar com resultados. Eu me lembro muito bem, há um tempo atrás, eu trabalhava na Confab, e nós só fechamos um contrato com uma das grandes fabricantes de papel e celulose, porque nós asseguramos na entrega do produto, né, o resultado de o produto dar 4% de performance a mais na planta de branqueamento da celulose. E o diretor perguntou para nós, eu fui lá como gestor de projeto, apresentar o nosso modelo de gestão de projeto, eles gostaram muito, ele falou, tá muito bom o modelo de gestão, mas você garante que você vai entregar o produto com essa produtividade? O diretor da empresa que eu trabalhava, saudoso, o Dr. Ayrton Bassani, ele ligou para a nossa engenharia e falou, vocês asseguram? Olha, nós vamos colocar isso em contrato, porque se nós não assegurarmos, nós não vamos ter o plus que a gente espera nesse contrato. E a engenharia assegurou e nós gerenciamos, ajudamos com o plano, com as atividades, o trabalho de equipe, com comprometimento, entregamos o produto com o rendimento necessário e recebemos um prêmio muito bom. É isso que a gente precisa ter sempre em mente, entregar o produto, né, que assegure o resultado. Ninguém vai a um restaurante, pede um prato à la carte, né, que é um caso de um pequeno projeto, porque ele é sob encomenda à la carte, né, e pede um filé à parmegiana bem passado, e vem um filé à parmegiana mal passado. Você não vai querer. Não é isso que você pediu. Não vai te dar o que a gente chama de retorno, né, do seu investimento que você está fazendo, ou seja, você não vai ter o retorno tangibilizado, né, daquilo que você pediu. Você não vai ter esse prazer. Então, você não vai querer pagar aquilo que você pediu, né, e veio sem qualidade, né, não atendeu às suas expectativas, né? Ou seja, todo investimento ele precisa ser tangível ou intangível, né?
Então, você precisa tangibilizar aquilo que você investiu, né? É isso. É isso que me motivou a apresentar essa palestra, da qual você me convidou. Eu sugeri esse tema porque era muito atual, né? Presente nos meus alunos. Maravilha, Boiadian. Aí vem a pergunta, né? As pessoas, elas estão inseguras sobre como iniciar um projeto, né? Eu sei que muitas pessoas te procuram, né? Elas estão inseguras, e como que podemos simplificar esse fato de iniciar um projeto, Boiadian? Olha aí, então eu vou pedir para você fazer uma gentileza de compartilhar esse meu rascunho aqui, esse meu rabisco. Eu vou justamente tangibilizar isso que eu acabei de falar, né? Ou seja, eu tenho aqui um exemplo de um restaurante, certo? Bem, quando você chega no restaurante, o que você faz? Você especifica o seu produto. Ah, eu quero um filé bem passado, né? Por favor, não me coloca pimenta, né? Por favor, não me coloca cebola, porque eu não gosto, não posso comer com cebola, mas eu quero um filé, né? Ao ponto, né? Um filé mignon, né? Ao ponto, servido com uma batata frita, né? Ok, é isso que você quer? É. Então, isso é a sua especificação. Quem é que está te atendendo? É o garçom. Por uma questão de organização e administração, é muito importante, né, você documentar esse pedido. Por quê? Porque um restaurante não tem apenas uma única mesa, tem diversas mesas. Então, uma forma prescritiva de você atuar no atendimento com qualidade é você anotar, né, o que o seu cliente pediu. Então, aonde que ele anota? Ele anota num documento chamado comanda, certo? É o documento do projeto do restaurante, que vai dar início a uma organização de trabalho, né? O restaurante tem uma equipe, né? Tem o garçom, que dá o atendimento, tem o maître, tem lá na cozinha o chefe da cozinha, né? Lá no chefe da cozinha ele tem pessoas que preparam os pratos principais, tem pessoas que preparam as entradas, tem pessoas que preparam as bebidas, né? Tem uma equipe especializada em cada tipo de pedido, né? Então tem que ter uma organização. Numa empresa, a mesma coisa, né? Quando você recebe um pedido do seu cliente, o nome que nós damos a isto chama-se termo de abertura, né? Então, o termo de abertura é um documento que caracteriza a existência de um projeto, né? E quem é que faz esse termo de abertura? Esse termo de abertura, quem emite é o cliente. Se o cliente não tem capacidade para escrever, alguém da área de atuação dele vai escrever isso, né? Então, eu tenho esta necessidade de ter alguém para especificar o que ele deseja, né? Bom, assim que, então, nós temos um pedido, nós vamos nomear o gestor do projeto. É logicamente que o gestor do projeto tem que ter conhecimento das práticas de gestão. Não só ele, mas toda a equipe. No caso do restaurante, eu tenho uma equipe que precisa estar treinada em como fazer um trabalho de forma integrada, para que as coisas funcionem adequadamente e o cliente receba o produto com qualidade conforme a especificação, né? Então, o resultado precisa ser tangibilizado. Então, esse gestor de projeto, ele tem que também ter algumas habilidades. Então, nós temos que conhecer as habilidades. A habilidade típica é a habilidade de liderança, né? A habilidade de negociação, de comunicação, né? E muitas outras. Hoje, a mais importante é a adaptabilidade. Então, nós temos que nos adaptar à situação. O restaurante também teve que se adaptar à nova situação, né? Muito bom. Então, o gestor do projeto, quando começa o trabalho, ele vai ter que nomear o time conforme a especificação que foi recebida, né? Então, esse é o trabalho inicial. Tem um time, né? Se o cliente pediu uma entrada, um prato principal, né? E pediu uma sobremesa, então entram aí times diferentes, né? Agora, se o cliente só pediu um prato principal, o time é menor. Então, nós vamos
convocar, vamos montar o time conforme a tipologia do projeto, conforme a especificação do cliente, né? Bom, e aí, uma vez que esse pedido é feito, cabe ao gestor do projeto conversar com esse time, explicar o desejo do cliente, né? É o kick-off meeting que a gente chama, né? O KOM, kick-off meeting. Você explana a necessidade do cliente para que o produto seja entregue conforme a especificação dele. Então, na prática, a gente tem que fazer isso. O cliente faz o pedido, o gestor do projeto ele ia nomear, ele vai estudar o que o cliente pediu e vai, né, convocar um time, vai montar um time, né? Então, tem um time de trabalho. O que faz um técnico de futebol? A mesma coisa. Ele escala um time para jogar contra outro time para alcançar um determinado objetivo e ganhar a partida, né? Ele monta o time exclusivamente para uma determinada partida. Nem sempre joga o mesmo time contra outro time. Ele monta um time, às vezes mais veloz, às vezes mais na retranca, às vezes o time joga mais centralizado, mais pela direita, mais pela esquerda. A tática é montada antes, durante o treinamento. Para nós, esse treinamento é planejamento. Ok? Ele convoca o time e faz uma preleção, se é um técnico de futebol. E nós, como gestores de projetos, podemos fazer uma reunião de partida, o kick-off meeting, para apresentar o trabalho do projeto. Essa é a forma mais simples, né, que a gente tem para aí começar um projeto, meu querido Wagner. Ok? Obrigado aí pela pergunta. Maravilha. Vamos lá. O pessoal está tímido aqui no chat, gente. Vamos lá, vamos colocar perguntas. Você que é da área de gestão de projetos ou pretende iniciar nessa área de gestão de projetos, pode colocar suas perguntas aí. Lembrando que nós estamos aqui em vários canais, tá? E agora eu quero entrar para um tema até que é um tema da minha área, né, Boiadinha? Eu fui planejador de projetos por um bom tempo, obras industriais, civis, vários tipos de projetos. E a minha pergunta, até anotei ela aqui, né? E o planejamento? Como que ele pode ser simplificado? Eu lembro que eu falo muito isso com as pessoas, né? A gente tem o dinheiro para poder fazer retrabalho, mas não tem o tempo para poder replanejar, para fazer o planejamento bem feito. Exatamente. Como anda o planejamento? Essa é uma dúvida. Muita gente acha que a gente deve, né, detalhar demais um plano, quando, na verdade, não precisa detalhar demais um plano, né? Se você puder compartilhar aqui minha tela, eu agradeço. Vou colocar mais um slide manuscrito aqui. Veja, o projeto tem diversas etapas, né? A gente pode ter projetos que nós vendemos, né? Ou podemos ter projetos que nós recebemos para fazer através de um investimento, né, interno, e tanto faz, né? A origem nós precisamos iniciar. Só que quando o projeto ele é de venda, geralmente a gente faz uma proposta técnica e uma proposta comercial, né? E estabelece um preço de venda, né? E vamos fazer uma negociação. Aqui tem um projeto de venda, né? Tem um gestor de projeto, geralmente é o vendedor mais indicado, ou um gestor de projeto mais indicado, que também tem esse conhecimento comercial, né? Então, acontece uma negociação. Essa negociação vai ser efetuada na relação cliente-fornecedor, e chega um determinado momento que a gente ganha esta venda. Então, uma vez negociado, nós temos que passar a limpo aquilo que foi negociado, que vai ser, então, o nosso escopo de trabalho, né, que nós vamos entregar para o nosso cliente. Por outro lado, tem investidores, né, que querem fazer, por exemplo, que a sua fábrica cresça 10%, né? Então, esses investidores solicitam que se faça um estudo de viabilidade econômica, um estudo de viabilidade técnica, né? Ou então, hoje, né, através do OKR, né, que são aí os objetivos e resultados que a gente busca através
de uma série de chaves, uma série de indicadores, né? Que também pode ser utilizado. E aí entra um estudo, né? Esse pessoal estuda valores, né? 80% das 500 maiores empresas do mundo fazem esses estudos, né? De rentabilidade do negócio, né? Ou seja, de retorno do investimento. E se realmente você tem um valor presente, né, positivo, você autoriza geralmente um projeto. Só que esses valores de investimento são limitados. Ninguém tem dinheiro ilimitado. Esses valores são limitados. Então, se faz uma seleção de projetos, né? E esses projetos, uma vez selecionados, são escolhidos, e uma vez escolhidos, né, nós temos aí também uma certa especificação para cada um deles, né? E aí nomeado um gestor de projeto, né? Nomeado um gestor de projeto. Bom, vamos aí facilitar o entendimento, né? Vamos supor que esse projeto, ele tem, voltando ao caso do restaurante, né? Ele tem 3 componentes. Um é um prato de entrada, outro é um prato principal e outro é a sobremesa, né? Então, veja bem, o que eu estou vendo aqui? Que o meu projeto é possível ser dividido. E é possível que eu entregue para o meu cliente coisas com mais antecedência que vão agradar o meu cliente e, portanto, eu vou agregar valor. O meu cliente vai estar se alimentando com mais antecedência, né? Eu faço a minha entrega do prato de entrada através de três componentes, né, que é o estudo, a preparação e a entrega, né? Então, a primeira questão que a gente tem, né, para facilitar o entendimento da abordagem que você vai dar ao desenvolvimento do seu projeto é se ele pode ser dividido em partes, né? Se ele pode ser dividido em partes, então você consegue entregar valor para o seu cliente com mais antecedência, ok? E aí você vai entregar o prato principal e depois você vai entregar a sobremesa. E aí finaliza. Então todo projeto tem um início e tem um fim, não é verdade? Então nós temos aqui três etapas, né? Eu tenho 3 entregas, né? De 3 produtos, 3 subprodutos, vamos falar assim, de uma refeição, né? E as mesmas entregas, mesmos componentes, né, para cada um deles. Eu tenho que fazer o estudo, né? No caso do prato, o estudo é a receita, a preparação e depois a entrega. E o cliente fica satisfeito. E a sobremesa, a mesma coisa. Ele tem que estudar como fazer a sobremesa, tem que preparar e entregar, certo? Então, essa é uma forma de divisão do trabalho, do seu planejamento, que nós chamamos de entrega por produto, que em inglês nós chamamos de PBS, Product Breakdown Structure, né? Agora, se a entrega não pode ser dividida, né? Então, vamos aí falar novamente. Se a entrega não pode ser dividida, o cliente só pede um prato, não tem jeito, né? Você vai ter que preparar esse prato, você vai ter que estudar a confecção desse prato, vai ter que preparar esse prato e vai entregar esse prato, né? Vai fazer a entrega final. Enfim, o cliente só tem um recebimento, né? Então, o valor é acrescido ao fim, né? Ou seja, você entregou o produto conforme a necessidade do cliente, dentro do valor dele, mas só no fim. Então, tem produtos de projetos que eu posso dividir, e tem produtos que eu não posso dividir, né? Esses que nós podemos dividir e entregar com antecedência, podemos aplicar técnicas de planejamento adaptativa, né? Ou através de incrementos por funcionalidades, que é o caso que a gente acabou de explicar, ou através, se for uma inovação, né, eu vou testando, né? O cliente me pediu um prato inovador, então eu estudo, preparo e verifico se está atendendo a necessidade. Se não estiver atendendo a necessidade, eu volto, e eu fico nisso até que eu preparo
atenda a necessidade e eu faço a entrega. Então, isso aqui é por incremento, tá certo? Muito bom. Então, gente, para os projetos que eu não consigo dividir, então nós podemos trabalhar com um método, ou melhor dizendo, com um modelo de gestão preditivo. Ou seja, o preditivo, você consegue estimar os tempos, né? Assim como também valores, embasado em serviços ou produtos, né, que você fez anteriormente, né? Ok? Então é isso. Só que, para você se embasar em estimativas e valores feitas anteriormente, você tem que ter um banco de dados. Um banco de dados de projetos encerrados com médias de tempos e valores, né, que foram utilizados. Médias. Ok? Muito bom. Isso é tão importante no dia de hoje, quando a gente fala de uma coisa chamada inteligência artificial. Né? E aí eu vou explicar para vocês como é que nós podemos aplicar a inteligência artificial utilizando um outro exemplo. Né? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Todos vocês devem conhecer o famoso aplicativo Waze, né? Então, quando você usa esse aplicativo ele tem uma inteligência artificial embutida, né? Onde você define o escopo do seu projeto através de um itinerário. Você diz, olha, eu estou aqui e quero chegar aqui. O que esse aplicativo faz? Como ele tem uma inteligência artificial embutida, ele tem um banco de dados, né? Banco de dados a respeito desse trajeto. Ele tem um banco de dados a respeito desse trajeto. Então, ele se vale desse banco de dados através das médias de tempo, né? Então, quando você coloca o seu início e o seu fim, destino, em termos de endereço, ele calcula esse trajeto, isso chama-se rota, né? Ele calcula diversas rotas e te dá uma resposta. Ele calcula o tempo, né? Muito bom. E você faz uma seleção. Através da rota 1, rota 2, rota 3, você faz uma seleção e isto é o plano utilizando uma inteligência artificial. Então a questão é, muita gente fala assim para mim, mas como é que eu posso criar um banco de dados artificial? Ora, através de projetos encerrados. Né? Quando você tem diversos projetos encerrados com tipologia semelhante, você tem diversas atividades que você de vez em quando repete. E essas atividades têm tempo, né? E têm recursos. E, portanto, nós sabemos custo. Essa é uma das razões que me incentivaram a me atualizar num curso que eu fiz chamado de R Machine Learning, que eu recomendo muito. Né? Recomendo muito vocês começarem a pensar em Machine Learning. Por quê? Porque nós precisamos ter esses bancos de dados para justamente, quando você disser assim, olha, eu vou começar um projeto do tipo X, ele já te calcula o plano de escopo, o plano do cronograma e o plano de custo. Certo? Através de médias, né? E ele vai te dar com um certo grau de precisão, assim como o Waze calcula para você, quando você diz que você aqui vai começar o seu trajeto às 8, e ele calcula que vai chegar aqui às 8h30, é porque ele calculou todas as médias desta rota, né, que as pessoas levam. E aqui tem velocidade permitida, né? E com base nisso, você pode calcular outras coisas. Né? Se você sabe quantos quilômetros você vai percorrer, você sabe a média de consumo do seu veículo por tantos quilômetros, você vai ter, então, custo calculado. Né? E se você quiser associar
os recursos humanos também, né? Você coloca a quantidade de recursos humanos que vão estar se deslocando com a sua respectiva taxa e você vai ter um total orçamentário. Tá certo? Funciona nesse mesmo esquema na engenharia o uso do aplicativo BIM, que recentemente foi aí autorizado pelo governo. Tá certo? Então, aí você pode facilitar, né, o teu planejamento, né? Ok? E aí vem uma série de outras coisas que você precisa aí planejar, tá? Eu posso planejar o escopo, né? O escopo preditivo, ele pode ser, como já falamos, né? Através de um conjunto de etapas, né? Esse conjunto de etapas pode ser, né, na relação de início e fim, né, uma dependendo da outra, que alguns chamam de linear, né? Se você tem aqui 1 e 1, o seu tempo total vai ser 3, né? Mas você pode também fazer em paralelo. Muita gente esquece disso, que o seu projeto pode ser desenvolvido através de uma técnica, de um método chamado fast tracking. Você pode fazer as coisas em paralelo. Se tudo demora 1, então o seu tempo total também será 1, né? Ok? Agora, quando você não conhece muito bem o componente, o produto, né? Você tem visão apenas da primeira entrega, então aí você aplica, e pode ser dividido, você pode aplicar a técnica dos métodos ágeis. E aí trabalhar num sprint de 2 a 4 semanas, desenvolvendo um conjunto de histórias. Que detalhado vão ser as suas atividades de um determinado mês. Tá certo? Quando você trabalha de forma híbrida, você pode usar este método, né? E selecionar as atividades para um determinado período e trabalhar, por exemplo, com Kanban dentro de um sprint de um mês. Você seleciona as atividades do mês e trabalha de forma híbrida. Nós ensinamos isso também no nosso curso, que eu tenho aqui junto com o Wagner, né, chamado Modelos, Métodos e Artefatos para se gerenciar o projeto, né? Então, tem muitas facilidades nesse processo de planejamento, além do escopo, do cronograma e do custo, né? O cronograma, ele sai em função desta sequência, né? Então, você tem aqui 3 atividades sequenciais, a sua visão no cronograma será esta, né? O custo, cada atividade aí tem seu custo, como a gente já explicou aqui, você soma esses custos e vai ter o custo total, né? Então, ou você pode somar via a estrutura analítica do projeto, que é a forma com que você divide as suas entregas, cada um tem um custo aqui, somando você vai ter um valor, né, de custo do seu projeto, né? Ou se você trabalha com PBS, por estrutura por produto, cada produto vai ter um custo somado aqui. A somatória de todos os produtos também vai te dar a somatória do teu conjunto de subprodutos, tá? E aí tem outros planos, né, que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar no seu plano de qualidade, que afinal de contas toda entrega tem que estar associada a uma norma. Se você entrega um prato, por exemplo, num restaurante, e ele não está de acordo com a qualidade desejada, né, e liberada pela agência de vigilância sanitária local, você pode ter o seu restaurante fechado, né? Todo projeto também tem risco, então a gente calcula riscos do projeto também, né? Os riscos podem ser feitos de forma qualitativa ou quantitativa, né? Então, você pode saber se o seu risco do seu projeto ele é baixo, médio ou alto, através de uma associação. Cada um desses itens aqui tem um risco. Então, é importante você identificar os riscos para poder administrar esse quantitativo de risco, né? Assim como também você pode administrar aí o melhor também os recursos, né? Cada uma dessas
entregas têm pessoas, têm máquinas, né? E se você multiplicar pela taxa de cada um desses recursos, você tem o valor dele. Se você quiser saber qual a quantidade necessária, é só somar no cronograma a sua quantidade necessária de recursos. Enfim, lógico que tem uma série de softwares que vão te ajudar a resolver esse problema, né, de planejamento mais rapidamente, né? E um dos softwares mais conhecidos é o da Microsoft Project, mas eu posso indicar aqui um software para vocês, bem simples e sem custo, que é o Project Libre, ou Library, né? Enfim, existem para métodos ágeis, tem aí o Trello, tem muitos outros aí aplicativos nesse sentido, o Asana, enfim, tem aí outros também softwares, aí outros aplicativos, tipo Wrike, Gira e outros mais, né? É isso aí, meu caro Wagner. Planejar tem seus detalhes, né? E muita gente acha isso complexo, acha que isso precisa ser muito detalhado, quando na verdade não precisa. Eu planejo todos os meus projetos pequenos, considerando em uma página só de PowerPoint, por exemplo, o escopo, em uma página só. O cronograma em uma única página, né? O valor de venda em uma única página, que é o custo por cliente, né? A qualidade que eu trabalho aplicando as boas práticas do PMI, né? Os riscos, eu digo, os principais riscos do projeto, por exemplo, o risco que nós temos aqui é faltar energia, né? O risco que nós temos aqui é, né, a internet cair, enfim, todo projeto tem risco. Nós temos que planejar também os stakeholders, né, que vão trabalhar com a gente, e temos aí que verificar o grau de engajamento de cada um. Então, uma página só. E aí muita gente fala assim, não, você vai fazer 10 mil atividades, vai ter que detalhar aqui na estrutura 4, 5, 6, 7, 8 níveis. Não, né? O escopo pode estar apenas definido num único nível aqui, né? Depende do grau de complexidade, depende do porte do seu projeto. Então, se você vai fazer uma barragem, por exemplo, eu fiz a segunda fase de Tucuruí, né? Lógico que tem mais níveis na estrutura analítica do projeto. É um projeto grande, um projeto complexo, envolve 10 mil pessoas, né? Vou fazer uma petroquímica. Pô, envolve também mais 10 mil pessoas, 32 mil atividades, já fiz 2 grandes reformas de petroquímica. É lógico que é mais complexo isso, e o grau de detalhamento deve ser maior. Mas todos, garanto para vocês, partem destes princípios básicos. Tá certo, Wagner? Maravilha, Boiadian. Tem uma pergunta aqui do Renan. O Renan está perguntando o seguinte: nesse caso de vendas de projetos, propostas técnicas e propostas comerciais, como lidar com adendos de contratos constantes e gerenciamento de mudanças? Gerenciamento de mudanças é o que há, né? Grande parte também do nosso tempo nós temos que praticar, ou temos, melhor dizendo, temos que resolver problemas e mudanças, né? Quem pode pedir mudança? Todos podem pedir mudança. O cliente, o sponsor, né? Os técnicos, né? O pessoal de exatas, todos podem pedir mudança. Então, no caso, você está fazendo uma proposta, né? O cliente pede uma mudança, você vai estudar o impacto dessa proposta, né? Dessa mudança na proposta. E aí você vai ter que apresentar um estudo do impacto, né? Olha, aumentou o escopo, mas aumentou também o custo, mas a gente consegue fazer no prazo. E vamos negociar, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que acontece em contratos, né, ele usou o termo técnico, provavelmente, né, o Renan, são os claims, né, que você deve estar acostumado, ou seja, as reivindicações, né, que devem ser analisadas e registradas no processo de execução, monitoramento e controle, né, ou seja, quando você está aí no que a gente chama de controle, da performance de controle, novo domínio, né?
Então, você vai aplicar, né, esse change management. Ou seja, todo claim deve ser registrado e negociado quando o pedido ocorre. Porque se você for fazer, Renan, todos os claims, né, no final do seu projeto, você vai ter uma conta muito grande de extras e que vai fazer com que o seu lucro diminua. Né? Então, é bom negociar para, na época oportuna, cobrar. Né? Como você falou de contrato, então eu estou imaginando que são projetos de venda. Então, é dessa forma. Negocie sempre quando o claim surgir. E registre. Não faça boca a boca. E tampouco seja amigo do seu cliente para falar, não, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. No final do projeto, você vai receber uma grande bronca. Quem me autorizou você a fazer? Por que você gastou todo esse dinheiro? Olha só agora, ó, toda essa somatória de pequenas coisinhas que você foi fazendo geraram um impacto muito grande no custo do projeto que diminuiu a nossa margem. Ok, Renan? Espero ter respondido a sua pergunta. E tem mais uma pergunta dele aqui agora. É o seguinte. Alguma sugestão sobre como utilizar uma abordagem ágil para um contrato de custo fixo? Custo fixo, preço fixo, né, é o mais fácil, né? Por quê? Quem assume os riscos? O vendedor, né? É tranquilidade para o comprador, né? Então, a abordagem ágil vem novamente aquela questão. É possível dividir? Então tá, então vamos dividir, né? E aí eu vou tratar por subproduto, né? Cada subproduto tem seu preço, né? E aí você tem que tratar preços individuais para cada uma das entregas, né? Vou citar um caso, muita gente esquece disso. Eu falei que trabalhei no metrô. O metrô pode ser desenvolvido de forma ágil? Evidente que sim, né? O metrô, quando ele é planejado, é para ter 10, 15 estações, né? Então, o governador, no seu primeiro ano, ele promete, vamos fazer a estação 1 e 2, e vamos entregar para você. Está atendendo já uma parte da população. E a população vai estar satisfeita em receber a estação 1 e 2, né? Porque já vai estar agregando um valor, né, num curto espaço de tempo. Não vai esperar as 14, 15 estações ficarem prontas, que demora 6, 7, 10 anos, né? E agregar valor só daqui 10 anos. Não. Vamos fazendo, né, estação por estação. E você vai agregando valor. E com isso você vai também já operacionalizando, já vai tendo rentabilidade, né? E vai pagando as próximas estações com o que você está vendendo de passagens. Tá certo? É por aí. Espero ter respondido a sua pergunta, Renan. Pode fazer o comentário aí, viu, Renan? Se não respondeu, mas assim, pelo que eu entendi, respondeu tranquilamente, maravilha. Eu ia passar por algumas perguntas, né? Nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Vai mais uma etapa, né? Com relação ao encerramento do projeto, Boiadjan. Acho que você pulou uma. Antes do encerramento tem a execução, Isso, não, tem várias etapas, né? Só que eu acho que, será que nós vamos dar tempo sim. de passar? Faltam 12 minutos aqui, vamos englobar as duas coisas, né? Então, com relação as duas perguntas eram, então vou te fazer as duas perguntas aqui, você pode juntar as duas, tá? Qual é o segredo para gerenciar mantendo a simplificação? E também o encerramento do projeto, qual a importância do encerramento do projeto? Legal. Obrigado, Wagner. Então, gente, é assim, no caso do Waze, né, o que nós, gestores de projeto, né, quando estamos trabalhando nesse modelo simples, né, de gestão, que é o transporte, né, de um ponto a outro, né, você tem o tempo calculado, né, e aí acontece no meio do caminho, né, de repente um carro parou aqui, é uma mudança no teu projeto. E aí? O que você faz? Você tem que mudar de rota, né? Então, automaticamente, o Waze calcula uma nova... Boiadjan, é para compartilhar essa tela. Você está compartilhando a tela aí? Por favor. Tá, deixa eu colocar aqui, peraí.
Pronto. Obrigado. Então, quando acontece uma mudança aqui, né, então eu tenho que mudar de rota. Vai aumentar o meu tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai aumentar o meu custo? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se não aconteceu nada, mas de repente você começou a andar devagar, né? E você está vendo que o tempo está aumentando, o que você faz? Você tem que acelerar, né? Isso a gente chama no processo de orientar, no caso aqui de dirigir. Então, você dirige o projeto. Quando você administra um projeto, você tem que liderar, você tem que dirigir a equipe para alcançar um resultado, né? Então, aí você tem que, né, também trabalhar, né, e tomar decisões. Né, tomar decisões corretivas. Quando algo acontece, ou uma mudança, ou um risco, ou a qualidade não está adequada, ou os stakeholders não estão trabalhando na performance adequada, estão influenciando muito o teu escopo, o prazo, o custo, enfim, está tudo sofrendo impactos, né? Você ou pisa no freio, no caso, de estar aí atendendo às necessidades e antecipando, ou você pisa no acelerador para entregar o teu projeto conforme as necessidades, conforme os requisitos que o seu cliente está dando. Então, essa é uma atividade da execução, né? E no monitoramento e controle, você vai fazer um comparativo, previsto versus realizado. Né? No caso do projeto de transporte, você acompanha o tempo previsto versus o tempo realizado, que você está realizando, e se está havendo ou não atraso no recálculo. E toma decisões corretivas. A mesma coisa no custo, a mesma coisa também com a qualidade, enfim, nos riscos, tudo, né, num processo de monitoramento e controle, deve estar embasado naquilo que foi previsto. Previsto é o primeiro cálculo, e o real é o que você está transcorrendo aqui no caso. O projeto é a mesma coisa, só que nós temos indicadores que vão nos dando informações a respeito de como está indo o nosso projeto, né? Você pode ter até um indicador com um velocímetro aqui, né? Você está nesse momento aqui e o teu prazo é aqui, né? Então, você tem que alcançar isso até aqui. Você tem que fazer uma avaliação se você está ou não atendendo essa necessidade. Então, esse processo acontece diuturnamente, né? Você vai tomando decisões corretivas, né? Muitas vezes de forma prescritiva, porque você usa métodos já testados, aprovados, para recalcular o seu prazo, recalcular o seu orçamento, né? E um belo dia você chega ao fim. E quando você chega ao fim, eu vou compartilhar outra tela aqui, Ivan. Você chega ao fim, nós temos um processo de encerramento, né? Muita gente acha que esse processo não é muito importante, pega e abandona o projeto. Mas não. É aqui que acontece, né, o que a gente chama de handover, ou seja, passagem de mãos. A equipe de gerenciamento de projeto passa para a equipe operacional que vai receber o produto do projeto, e aqui começa um ciclo de vida do produto. Então, aqui começa uma certa rotina, né, de trabalho por processo. Porém, existe uma equipe que vai receber esse produto aqui, nessa data, e que de vez em quando vai precisar fazer manutenções. E manutenção também requer, né, uma especificação para manutenção, requer um cronograma de manutenção, requer o cálculo de um custo, a manutenção tem que ser feita com qualidade, enfim. Eu tenho pequenos projetos de manutenção. Até que um belo dia, esse produto não tem mais a rentabilidade necessária e vai voltar a ser um projeto, né, de melhoria. Vai se fazer um outro projeto, tá certo? E aí começa novamente o mesmo ciclo de investimento, né? Muito bom. E aí vem uma outra questão. Eu devo armazenar os registros, né, de tudo o que aconteceu, os documentos, né? Sim, deve. Lembra da inteligência artificial que nós falamos? Eu preciso administrar, né, e colocar isso no meu banco de dados, né? Os tempos médios precisam ser recalculados para que eu possa alimentar um sistema de business intelligence aplicado à gestão de projetos, né? Os futuros robôs, eles vão trabalhar dessa forma, né? Já tem uma série de robôs, né? Mas os robôs de gestão
vão fazer para nós os cronogramas, vão fazer para nós os orçamentos. Baseado em quê? Em banco de dados. Se eu não tiver essas coisas todas, eu não consigo obter essa inteligência artificial funcionando. Se eu quiser, por exemplo, ter rastreabilidade, eu não consigo se eu não fizer também essa transferência e armazenar a documentação. Rastreabilidade com relação à qualidade, rastreabilidade com relação ao que foi feito ao longo do projeto, que está aqui atrás, né? Enfim, a garantia do produto. Tem equipes de gestão de projeto que permanecem um bom tempo, algumas 3 meses, algumas 1 ano, né? Uma vez eu estava trabalhando com uma grande indústria de música, e essa grande indústria de música me falou o seguinte, que o ciclo de vida que a equipe de gerenciamento de projetos tinha que atender, né, era até 3 meses após a entrega, por exemplo, de um CD ou um DVD que fosse lançado no mercado, até ele atingir o ponto de equilíbrio de vendas e começasse a dar o retorno do investimento. Já um outro cliente meu, na área de trator, ele me diz o seguinte, olha, eu entrego o produto aqui, mas a equipe de gerenciamento de projeto permanece durante 12 meses junto com o cliente, assegurando a performance do trator. Tá certo? Então, é muito importante, né, o processo de encerramento, né? E nesse processo, certamente, acontece também alguma coisa que muita gente não gosta, que é a desmobilização da equipe. Né? Empresas que trabalham com vendas de projeto, né, podem sofrer muito com esse tipo de coisa, principalmente o pessoal da construção civil, que acaba desmobilizando uma grande parte da equipe, né, porque às vezes não tem continuidade, ok? E outras equipes ágeis, por exemplo, já não sofrem tanto, porque sempre tem uma continuidade com outros projetos, principalmente na área de TI, que continuam sendo desenvolvidos, então essa equipe é deslocada para fazer outros trabalhos. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, né, de uma forma mais simples, creio eu, que tem aí passado para vocês. Peço aí que descompartilhe a minha tela. Espero que vocês tenham compreendido de uma forma um pouco mais simples como é que se gerencia um projeto. Era esse o meu objetivo. Dentro Temos de mais uma perguntas hora, aqui, Boiadinho. 3 minutos antes. Ainda tem tempo para se Tem mais perguntas aqui, podemos fazer? Lógico, todas ordens. Só falar ao pessoal que é o seguinte, olha, quem estiver ao vivo aqui agora, aguarde até o finalzinho. Vamos colocar essas 2 últimas perguntas aqui agora. E no final vamos ter 2 informações bacanas, 2 informações surpresas para vocês aí, tá? Ok? Então fiquem aí até o final com a gente. O Francisco, ele pergunta o seguinte, Boiadinho, como minimizar o impacto do macroambiente no projeto? Francisco Wilson. Bom, é uma pergunta bem ampla, hein? O macroambiente no projeto. Precisa entender o que você chama de macroambiente, mas eu vou tentar aqui elocubrar um pouquinho a respeito, né? O macroambiente, que eu imagino seja o ambiente político, se você puder até respondendo para o Wagner, ele vai me dizendo que sim ou não, né? Que interfere no nosso dia a dia, né? O ambiente do que eu chamo do mercado fornecedor, né, que entrega muitas vezes matérias-primas para nós podermos trabalhar, né? Nem sempre, porque tem projetos que não tem que comprar nada, né? Vou desenvolver um software, por exemplo, a equipe é só mão de obra ali, desenvolvendo, entregando, testando, etc., né? Às vezes tem entrega de rede, etc. Mas o macroambiente externo, né, nós chamamos isso de stakeholders, né? Ou seja, as partes interessadas que interferem positiva ou negativamente no projeto. Então, cabe ao gestor do projeto analisar o interesse e o grau de impacto de cada stakeholder envolvido no engajamento do projeto e traçar estratégias, né, para minimizar o impacto desses stakeholders externos envolvidos no projeto. Tem stakeholders que você tem domínio e tem stakeholder que você não tem domínio, né? Por exemplo, como é que foi feito, por exemplo, né, a criação das vacinas do Covid em tão pouco tempo?
Se antes qualquer vacina para entrar no mercado demorava 3, 4 anos, como é que em 8 meses colocaram, 9 meses colocaram? Eu escutei essa semana uma entrevista da médica, né, que trabalhou no projeto de pesquisa, né, e ela foi muito clara, né? Nós deixamos de fazer o desenvolvimento do projeto de forma linear e passamos a fazer de forma, né, em paralelo. Esse foi o termo que ela usou. O termo técnico é fast tracking, ou seja, fazer as coisas mais em paralelo. Com isso, ganhou-se tempo, né? Bom, e tem coisas que certamente toda a indústria que produz vacina sofreu. Sofreu com os governos, coisas que as empresas não têm domínio, não tem como gerenciar o trabalho interno das agências de vigilância, não só do Brasil, a Anvisa, mas a FDA e as outras agências internacionais de drogas, né? Cada uma tem um procedimento, né? E que, a meu ver, deveriam estar aí entrelaçados com um stakeholder importante, que é a Organização Mundial de Saúde. E que, infelizmente, nós vimos que também não estava preparado para uma pandemia dessa magnitude. Aliás, ninguém estava. Embora eu li, né, de especialistas no assunto, que a Organização Mundial de Saúde, lá em agosto de 2019, já estavam alertando a possibilidade de se ter uma pandemia. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, no mínimo, deveria ter processos de trabalho integrados com governos, né, de forma mais ágil. Então, a agilidade, não é método ágil, a agilidade de governança foi péssima, né? Aí vocês vão falar, bom, mas não estava preparado, mas o que eu imagino de uma Organização Mundial de Saúde? Que ela esteja, no mínimo, preparada para agir de forma integrada com todos os países do mundo inteiro, né? Mas, infelizmente, não estava. E todos os países sofreram, não é só o Brasil, né? E aí, essa governança entre produtores vence quem tem mais poder econômico, é evidente. Nós não somos os primeiros do mundo, né? Veja quem recebeu vacina em primeiro lugar. Estados Unidos, né? Inglaterra. São aqueles que têm dinheiro. E tem tanta vacina que já está sobrando vacina lá e agora estão doando para aqueles que não têm, né? Deveria ser uma coisa mais universalizada. Mas isso é o macroambiente que você está citando, político, que interfere e a gente não tem controle. Então, a gente tem que fazer uma análise, sim, de impactos, né, tanto positivos quanto negativos, sobre esses stakeholders e tomar decisões estratégicas nesse sentido. Cada caso é um caso. E para finalizar, Boiadian, a pergunta do Renan, né? Ele coloca o seguinte: como convencer outros GPs a utilizar boas práticas de encerramento de projetos para podermos montar um banco de dados com dados de projetos? Boa pergunta, Renan. Então, é isso. Gerenciar projetos é um trabalho, como já falamos, de administração. E toda organização que se preza e entra nesse ramo de trabalho, o aculturamento é muito importante. Ou seja, eu sempre falo isso para os meus alunos: você sai do nosso curso de MBA e acha que vai conseguir, né, desenvolver projetos na sua empresa, né, sem o aculturamento? Eu digo, não vai conseguir. Uma andorinha sozinha não vai fazer, né, o verão, certo? Eu tenho que aculturar. Nos meus trabalhos de consultoria, esse é o primeiro passo. Ou seja, eu faço um processo de aculturamento. Porque eu vou começar a falar de cronograma e tem gente que não sabe o que é cronograma. Vou começar a falar de orçamento, tem gente que não sabe o que é orçamento. Vou falar de qualidade. Como é que a gente obtém indicadores, né? As pessoas precisam entender essas coisas. E quando elas entendem, e quando nós temos, então, aí uma equipe aculturada, e nós temos aí algumas prescrições, né, que são necessárias e básicas, né, para todos trabalharem num padrão de gestão e tendo conhecimento, né, fica tudo mais fácil. Agora, quando você não tem, fica mais difícil. Então, quando as pessoas já têm esse conhecimento, o convencimento nem vai ser necessário, porque as pessoas já vão saber que isso é importante. Aliás, muitas das coisas que já foram desenvolvidas no passado,
infelizmente, estão sendo esquecidas, né, no presente, de como aplicar e como desenvolver e como gerenciar projetos. Eu falei para vocês hoje aqui de um método para se estruturar um projeto que pouquíssimas pessoas conhecem. Alguns que foram meus alunos falam e fazem, né? Nós tivemos uma palestra recentemente aqui, o meu colega, né, Robson, também usou esse termo, que é o PBS. Se vocês olharem no meu LinkedIn, também tem um artigo que eu fiz recentemente, eu falei do PBS, Product Breakdown Structure. É por produto. Né? Eu entrego com antecedência. Eu já fiz muitos projetos assim, agregando valor, porque nunca ninguém me pediu para fazer um projeto e não entregar produto com valor. Nunca ninguém me disse assim, ó, entrega atrasado o projeto. Ó, nunca ninguém me disse também, entrega fora do orçamento o projeto. Nunca ninguém falou isso para mim. Né? Então, essas técnicas já existiam há um bom tempo atrás. Né? Então, para mim, assim, e infelizmente, né, as pessoas acabam esquecendo e acabam criando outras coisas que já existiam no passado. Mas isso faz parte da progressão da vida humana, né? E as novas gerações, às vezes, não recebem a bola perfeita, né? O bem feita, bem elaborado, né? Dos mais antigos, e aí ela não progride corretamente, e acaba criando outras coisas, e deixa de aperfeiçoar coisas tão boas que existiam no passado, né, para aplicar no presente. A Ana Pinheiro colocou na página oficial aqui para a gente, né? A famosa reunião de lições aprendidas, né? Ainda existe, ainda o pessoal que está fazendo aí no mercado? Com certeza, né? Eu e o Wagner, por exemplo, falo de forma bem simples aqui para vocês, né? O que a gente faz depois que termina um curso, que a gente termina uma palestra? A gente analisa, né, as lições aprendidas, né? E a gente não comete outras falhas, né, que cometemos no passado, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe meus manuscritos previamente elaborados. Por quê? Para evitar riscos, né? Para evitar falhas de apresentação, né? Então, eu pude simplesmente acrescentar mais algumas coisas, ao invés de que sair, né, fazendo. Com isso, eu ganhei mais tempo. E, com isso, eu corri menos risco de entregar o produto. Isso tudo é lição aprendida. Né? Recentemente, o Wagner também teve uma lição aprendida, né? Mas isso é uma outra história. Mas são coisas que acontecem na nossa vida e que a gente, fazendo uma análise de lição aprendida, né, com a equipe que trabalhou, a gente vai melhorando e aperfeiçoando. É a lei da vida. Ninguém nasce sabendo tudo, né? E a gente tem que melhorar, né? Ninguém volta para trás, assim, imagino, né? A gente sempre vai para frente, né? E como é que a gente vai para frente? Analisando as nossas falhas e melhorando os nossos projetos de futuro, né? Eu sempre pratico isso, né? Aliás, no meu blog, lá no jcboiadian.com, né, tem uma série de documentos, artefatos, né, que a gente chama hoje, nome bonito, artefatos, né, já também existe há muitos anos artefato. Tem lá um relatório de encerramento, você pode usar, tá em Word, tá, não é PDF, aliás, tem diversos modelos lá que vocês podem pegar e também trabalhar com eles. Agora, saibam dosar a quantidade de informações que vocês vão colocar nesses artefatos. Não é para detalhar demais, mas também não é para detalhar de menos. Tem um equilíbrio, e cabe ao gestor do projeto conhecer esse equilíbrio. Mas lições aprendidas, Ana, são muito importantes. Todo curso tem uma avaliação, né? E aí você vai verificar as lições aprendidas daquele curso e vai aplicar no próximo. Todo trabalho encerrado, nas empresas que eu trabalho, elas submetem para o cliente um documento de avaliação. E nesse documento de avaliação, tem notas. E com base naquelas avaliações é que a gente também, do cliente que eles passam para nós, é que a gente avalia o nosso trabalho e procuramos melhorar os nossos procedimentos de trabalho. Agora, isso tudo tem que estar num banco de dados, Ana, porque as pessoas passam pelas empresas. Então, se eu tiver um registro de banco de dados de projetos encerrados, um novato que entra na empresa e vai fazer um projeto semelhante que já foi feito no passado, cabe a ele, por obrigação, por cultura de gestão de projeto, também procurar esse banco de dados e ver o que aconteceu no passado em projetos semelhantes,
para ele, naquela empresa, não cometer as mesmas falhas que foram cometidas em projetos passados por colegas que por lá passaram na empresa. Esse é o grande desafio e que muita gente esquece, né? E aí eu pergunto às vezes, você tem o banco de dados de projetos encerrados? Não. Então, como é que você vai partir para a inteligência artificial? I'm sorry, I don't have that. O que eu vou fazer? Você conhece a piada do I'm sorry? Não. A piada do I'm sorry, só rapidinho, pô, ô, meu querido Wagner. É assim, toda competição de arco e flecha sempre tem uma moça com uma maçã, né? Então, o primeiro competidor vai lá e mira bem na maçã, e pá! Ele acerta. Esse é o Robin Hood. I'm Hood, né? Aí foi o segundo competidor e mirou bem lá e pá! Acertou a maçã. I'm Tell, né? Guilherme Tell, um grande arqueiro, só podia acertar a maçã. Foi o terceiro competidor, pá! I'm sorry. A mulher morreu, coitada. Pois é, esse não era gestor de projeto. É isso aí, meu querido Wagner. Tuas ordens, se tiver mais perguntas. Maravilha. E aí continua muitas pessoas ainda repetindo erros, né, Badian? Vamos lá. Sim. Nós não somos perfeitos. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Não existe uma pessoa perfeita. Perfeito, para quem acredita, na minha opinião, só teve um, e infelizmente esse morreu crucificado. Né? De lá para cá, eu não conheço quem teve a mesma perfeição. Né? E aí, gestores de projeto que se dizem perfeitos, cuidado, hein? Não há projeto perfeito, sempre tem alguma falha. Maravilha. O pessoal agradecendo, o Renan, botando aqui na tela alguns comentários, né? A grande Carla Morani, que vai estar com a gente também no ConaGP, palestrante está aqui prestigiando a gente. Obrigado, né? Carla. Isso. O Francisco agradecendo a sua resposta da pergunta feita por ele. O Vitor Vieira, descomplicado com maestria o GP. Obrigado, Vitor Vieira. Badian, quero deixar esse finalzinho aqui agora para você fazer as considerações finais para esse pessoal maravilhoso que está com a gente aqui hoje. Ô, Wagner, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, uma alegria estar podendo falar sobre essa área da qual sou apaixonado. Tenho ouvido os Gerontococos Projectos na veia e espero ter transmitido um pouco desse vírus para os nossos assistentes, né, que estiveram aqui conosco, né, e dar uma recomendação, né, para que não deixem de estudar, né. Agora, não estude apenas uma técnica, não, tipo ágil, né, não, tem que estudar todas, né, preditivas, ágeis, né, modelos, métodos, artefatos, né, existem muitos outros modelos de gestão, né, não só ligados ao PMI, tem do IPMA, tem modelos de gestão Six Sigma, né, tem o Lean, enfim, tem uma série de outros frameworks, Scrum, né, aí o XP, o Crystal, enfim, tem um monte, né, de modelos e métodos. Sempre, para quem gosta, recomendo, olha aqui atrás, né, leitura, né, paixão. E tem o guia de gestão de projetos, né, que vai sair logo, logo, dia 1º de agosto, né, uma novidade importante. E para quem é membro do PMI, né, tem aí o Standard Plus, para você estudar também uma série de modelos, métodos e artefatos, né, para quem é membro. Então é isso, gente. Não deixe de estudar. Aculturem-se, não só vocês na sua empresa, mas faça com que também os demais que atuam na gestão de projetos com vocês, né, tanto como líderes ou pessoas que compram, pessoas da área de recursos humanos e outras áreas também conheçam pelo menos os fundamentos de gerenciamento de projetos. É isso aí. Sucesso para vocês nos seus projetos. Muito obrigado pela sua assistência. Fiquem com Deus e seguros, né? Cuidem-se, né? Porque realmente a coisa não está fácil aí, né? A pandemia está rodando à solta. Hoje, infelizmente, que Deus os tenha, perdemos mais de 2.400 brasileiros.
É uma tristeza muito grande as perdas que nós estamos tendo. É isso, gente. Fiquem com Deus. Sucesso para todos. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Gratidão, grande Boiadjan. Um abraço, né? Vamos encontrar aí no final do mês, no treinamento. Estarei presente lá com vocês também. E também no congresso, né? E a todos vocês que estão aqui com a gente até agora, gratidão pela sua presença. Te aguardo na quinta-feira que vem para mais uma live Esquenta Kona GP, ok? Fiquem aí com o vídeo do congresso. Conheço todos os palestrantes agora aqui na tela. E te espero quinta-feira que vem. Um abraço!